Oi! Hoje é a resenha do conto A Natureza Ri da Cultura, de Milton Ratum, aqui do seu livro A Cidade Ilhada, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Quando Delatu abriu a porta, logo notei sua estatura de gigante. Tudo ao meu redor encolheu. Na sala escura, a mobília era um amontoado de sombras. Não sei por que ele sempre evitou frequentar esse lugar da casa. Na verdade, só conhecia o andar superior, um quarto amplo e avarandado, de onde se via um horizonte de águas escuras. No centro do quarto, uma mesa de madeira e 2 cadeiras de vime. 4 livros abertos e 4 lápis vermelhos estavam alinhados sobre a mesa. Um mapa-mundi fixado na parede branca, hoje ressurge na minha memória como uma câmara de luz intensa. Esse é um trecho ali do meio de A Natureza Ri da Cultura, de Milton Ratum, que conta a história deste homem, o Delatour, Félix Delatour, um francês que veio ao Brasil lecionar língua, obviamente, francesa. Mas nesse momento aqui da história, ele já está aposentado há muito tempo, ele já não lecionava. E de repente surge a narradora aqui dessa história, que nós não sabemos o nome, uma moçoila, bate à sua porta recomendado por sua avó, a Emile, uma libanesa que sempre gostou da língua francesa e recomendou o Delatour. E ele até diz para a moçoila: faz tempo que eu não dou aulas, mas tudo bem, vai, entra aí. Vamos ver o que a gente pode fazer. Na verdade, os dias foram passando e ele não tinha lá muito ânimo de lecionar para ela. Tanto que as perguntas sobre gramáticas que ela fazia a ele mal eram respondidas. E na verdade, com o tempo, aquilo virou um bate-papo entre os dois. Ele se lembrando um pouco da França, comentando sobre por que veio ao Brasil e por aí foi. E na verdade essa moçoila também tinha uma referência de Delatour por serem 2 pessoas que o avô dela respeitava um pouco. Além do próprio Félix Delatour, também havia um outro, Armand Verne. Agora, do que a relação desses dois representa para essa história aqui, bom, eu não vou dizer, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a ler, já dá para perceber aquele saudosismo típico do Milton Ratum, fazendo aquela apresentação costumeira de personagens aqui e acolá, e que no fundo nem vão ter importância para a história. Pois é. É o caso aqui dos avós desta protagonista aqui, que sequer tem um nome. Isso porque, na verdade, o que importa aqui, quem realmente é essencial para a história, é este francês, o Félix Delatour. E, na verdade, a gente pode até lembrar de um comentário que eu fiz num outro conto aqui do Milton Ratum, em A Cidade Ilhada, que foi Manaus, Bombaim, Palo Alto. Isso porque lá naquele texto também tínhamos uma mesma sensação que a gente encontra aqui nesse de hoje, que é uma questão do que os personagens se importam na verdade. Então, quando a gente percebe a história, o enredo desses 2 contos, na verdade é só pano de fundo, porque o que importa é o que eles estão pensando a respeito de uma sensação deles. Isso vale tanto de onde eles vieram, para onde eles estão, e uma questão também de linguagem. Porque no fundo as pessoas são uma representação da linguagem que elas possuem. Isso é muito claro exatamente nos 2 contos. E nesse daqui nós temos essa questão da linguagem quando a gente faz uma referência, a gente não, né? O Milton Ratum faz a referência entre o personagem do Delatour e do Verne. Há uma distinção, isso é dito pela avó dessa narradora da história, que diz que Delatour ele viaja pelo tempo e já o Verne viaja pelo espaço. Coisa estranha? É estranho, mas você lendo o texto você entende realmente o que essa teoria quer dizer. E ela tem sentido sim. Mas tem um problema o texto. Tirando isso, que é uma parte sim interessante, não sobra praticamente nada. A gente não tem uma história, a gente tem uma história apenas pincelada. Porque no final das contas o Milton Ratum, acho que ele realmente não quer se importar com a história de fato. Tanto que ele faz uma apresentação de personagens lá no comecinho, exatamente dos avós desta narradora, depois esquece. O próprio Armand Verne, ele perde interesse, ele serve de comparação com o Delatour e depois é esquecível. E o próprio Delatour, ele não tem um destino assim muito
redondo. Um pequeno spoiler que eu posso dizer, isso se assemelha com muitos outros que aconteceram aqui nos outros contos deste livro. O personagem, simplesmente de um momento para o outro, ele some lá no Rio Negro. Para variar, acho que isso já aconteceu umas 3 ou 4 vezes aqui. É tão comum isso nas histórias aqui do Milton Ratum que, na verdade, quando isso acontece eu já até sei que, tá, essa história não vai dar em nada em termos de enredo, aquela coisa do começo, meio e fim. Só teremos algo deixado em aberto para a gente mesmo se fixar naquela teoria da linguagem. E esse conto aqui também traz uma outra característica que puxa um outro já visto aqui no livro, que foi Um Oriental na Vastidão, onde lá eu comentei com vocês que havia uma protagonista narradora, quer dizer, na verdade, mais uma narradora, uma pessoa feminina, uma mulher narrando a história. Mas lá eu comentei que qual era a importância de ser uma mulher narrando aquela história? Praticamente nenhuma. Aqui, pior ainda. A gente, aliás, quase não percebe que é uma mulher que está narrando essa história. A gente tem uma sensação quando lê o primeiro parágrafo da história e percebe, nossa, parece que é uma mulher que está dizendo isso, não é um homem. E depois passam-se alguns parágrafos e depois que a gente percebe textualmente ali que a narradora se diz, pelas palavras empregadas, que é uma mulher de fato. Mas, é o que eu disse, de novo, qual a validade de ser uma narradora feminina e não um narrador masculino? Aqui na história, nenhum, porque isso não se relaciona com o próprio personagem do Delatour e suas questões de linguagem. No fundo, eu não sei porque em algumas histórias o Milton Ratum muda o sexo do narrador se isso não serve de nada. Deveria servir, né? Outra curiosidade aqui do texto é que sim, talvez seja daqui que ele tirou o título do livro, A Cidade Ilhada. Há uma referência que Manaus é uma cidade ilhada aqui no texto. Então, provavelmente foi daqui a inspiração. Mas voltando ao problema dessa história que talvez não aconteça. Bom, isso na minha opinião, né? Mas é que muita gente já acostumado com o jeito do Milton Ratum narrar as suas histórias, particularmente aqui nesse livro de contos, talvez goste dessas histórias meio cifradas e que também misturam uma coisa, uma sensação que a gente não sabe se isso aqui é verdade ou não. E com aquela noção também de a gente não ter certeza se tudo aquilo que é narrado por aqui é verdade ou não. Eu digo isso porque as sensações de que são memórias vindas do autor e até a confusão, né, que tem lá no começo, né? Você fica achando, isso aqui é mais um tipo lembrança do Milton Ratum. Mas você percebe, não, mas espera aí, o narrador é uma mulher, então não é o Milton Ratum. Mas aí você tem umas referências aqui no texto que diz que esse Delatour, Félix Delatour, existiu. Ué, realmente, se você fizer alguma pesquisa aqui, né, pela internet, você acaba descobrindo que realmente existiu alguém chamado Delatour, mas que talvez não seja esse personagem aqui, professor de francês. Tudo bem, outra recriação do Ratum. Vá lá. Ou seja, nessas misturas que ele faz, pode ser que muita gente goste dessas histórias que não tem exatamente um fim, fica meio aberto, e talvez às vezes nem percebam essas questões de linguagem que eu considero mais importante aqui neste conto, ou como no outro que eu citei, Manaus, Bombaim e Palo Alto. Embora lá naquele outro conto havia muito mais enredo do que aqui. Aqui realmente é só um fiapo. Assim, e também o título aqui do texto. Estranho esse título, né? A natureza ri da cultura. Isso vem do final aqui desse texto, que é uma maluquice, quase alegórico. Quase não, acho que é mesmo. E talvez aí que eu fiquei mais chateado ainda com esse conto, achando, mas para que esse final aqui? Já ficou em aberto o Delatour aí da personagem feminina, que não se conecta em nada com a história, tem esse final que está relacionado com ela, porque ela lê essa frase em algum lugar. E fica uma coisa meio esquisita. E como última curiosidade aqui desse conto, temos aquele índice de referências que temos ao final do livro, onde é citado onde esses contos aqui presentes foram publicados anteriormente. A maioria deles eram inéditos aqui no Brasil antes de A Cidade Ilhada. E olha, vejam só, justamente esse texto aqui, A Natureza e da Cultura, foi o que mais foi publicado. Acho que tem uns 7 ou 8 lugares diferentes que ele foi publicado ao longo de vários anos também. Ou seja, é um texto que o Ratum gostava bastante e continuou gostando, né?
tanto que publicou várias vezes e depois ainda colocou dentro de uma coletânea. Não sei porque ele gosta tanto desse livro, desse texto aqui, mas enfim, não é ruim. Tanto que, para A Natureza Ri da Cultura, de Milton Ratum, eu atribuo 4 asteriscos. Bom, é isso. Até semana que vem, na sexta-feira, com mais uma resenha de A Cidade Ilhada, de Milton Ratum. E na segunda, com Objeto Quase, de José Saramago. Todos eles, claro, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!